Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Quem vos fala aqui é Marcelo de Oliveira Orsini. Uma alegria para nós poder estarmos juntos neste encontro para abordarmos um tema que realmente toca a todos nós cristãos, a oração. Vamos falar sobre a oração dominical. E um bom começo para a nossa palestra é justamente nós iniciarmos com uma prece. Mas queremos dar as boas-vindas a todos vocês que são espíritas, aqueles que estão adentrando ao espiritismo nos seus primeiros momentos para conhecer um pouco sobre a nossa doutrina, e também aqueles irmãos que são ligados a outras correntes religiosas, mas que, como nós, têm o espiritualismo no coração, a religiosidade no coração e o desejo de caminhar para Deus no caminho do bem, do amor, da caridade. Nós vamos, então, fazer uma pequena prece e vamos dedicar a nossa oração hoje aos pais, né? A todos os nossos pais, aos pais que estão encarnados, os pais que estão desencarnados e todas aquelas figuras que tiveram papel paternal para conosco na Terra, que tiveram e que ainda têm durante essa nossa reencarnação. Então, vamos elevar o pensamento até Jesus, vamos agradecer ao Mestre por este momento que nós estamos comungando com o plano superior, a nossa plateia de encarnados e de desencarnados, que Jesus possa estar à frente do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas conclusões, para que o bem prevaleça e que nós possamos crescer um pouco mais, iluminar um pouco mais os nossos espíritos e que este momento de comunhão seja benéfico para todas as nossas famílias, os nossos lares e toda a comunidade dos espíritos desencarnados que estão nos cercando hoje. Muita luz a todos nós. Muito bem. Oração dominical. A palavra dominical não pode ser confundida com o domingo. Domini, em latim, é Senhor. Então, a oração dominical é a oração do Senhor. É aquela que todos nós conhecemos, né? O Pai Nosso. Mas nós só vamos chegar lá nas instruções de Jesus e na análise do Pai Nosso mais adiante na nossa explanação. Vamos falar um pouco de forma mais genérica a respeito da oração. No livro Pensamento e Vida, o autor espiritual Emmanuel, ele afirma o seguinte: a oração é divino momento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, vejamos, olha como que Emmanuel, que nós particularmente reputamos como sendo o espírito mais evoluído que nós conhecemos depois de Jesus, por suas mensagens, pela elevação, né, de suas palavras, de suas orientações, do seu pensamento para todos nós. Então, ele faz essa colocação, que a oração é um momento divino do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, ou seja, em direção a Deus, através do nosso caminho evolutivo do espírito, para refletir a grandeza divina. Portanto, oração é algo ligado às esferas superiores. Quando nós nos vinculamos a uma oração, nós estamos justamente tentando manifestar o pensamento divino, manifestar a orientação do mais alto através da nossa personalidade terrena. E a oração, ela nos ajuda, muito especialmente nas horas mais difíceis, para nós suportarmos e superarmos as nossas dificuldades. Interessante também que ela nos assiste, nos ajuda
tanto no momento da nossa chegada à Terra, quanto no momento da nossa partida. Seja por nós encarnados, quanto pelos desencarnados. No momento da nossa chegada, aqueles que nos amam, que estão ligados a nós e que estão no plano espiritual, vão se utilizar da oração para nos abençoar, para nos transmitir vibrações e votos de que a gente consiga cumprir a nossa meta, o nosso papel na Terra, enquanto o nosso espírito permanecer preso à carne naquele ciclo reencarnatório. Ao mesmo tempo que os encarnados também vão orar e vão abençoar a chegada do novo filhinho, da nova filhinha, do bebê. Então, a oração está dos dois lados. E, da mesma forma, no momento da nossa desencarnação, que é um momento normalmente mais difícil, mais triste para os encarnados, mas muitas vezes é um momento de alegria para os desencarnados, porque é o retorno daqueles que estava no campo material e que finalmente se liberta das peias da matéria e retorna à vida do espírito, que é a vida verdadeira. Então, a oração atende, portanto, aos dois planos da vida, e ela pode ser utilizada como louvor a Deus, como súplica e como agradecimento. Diz a espiritualidade que a oração deve constituir nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Portanto, o ato de orar é uma ligação que nós temos direta com o campo espiritual. A forma como isso vai ser eficiente, em maior ou menor quantidade, né? Em intensidade, melhor dizendo, ou a forma como isso não vai ter nenhuma eficiência durante uma oração, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque muitas vezes a nossa oração ela fica no vazio. Aí nós vamos entender aqui por quê, qual que é o motivo. Então, a prece, ela é, sem dúvida, uma força espiritual que capacita a todos nós aos trabalhos que a gente precisa desenvolver na Terra, o que nós temos intenção de desenvolver na Terra, no nosso planeta, em todos os ambientes, em todas as direções que nós queremos nos expressar. E quando nós aprendemos os valores reais da prece, da oração, nós estaremos descobrindo o nosso caminho para os mundos superiores. Então, a prática da oração é uma prática que nos ajuda realmente a subir um degrau a mais no caminho evolutivo. Nós falamos de caminho evolutivo, de evolução, porque a evolução é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E a doutrina espírita pressupõe que todos os princípios, o princípio material, o princípio inteligente, o princípio vital, todos os princípios que existem na criação estão todos em evolução para Deus. Portanto, a oração é como se fosse uma moeda de valor, um recurso para que a gente consiga superar a si próprio e caminhar nessa direção da luz. Então, quem confia na súplica jamais esquece o seu dever para com Deus, para com o próximo, e alimenta todo o ânimo que vai nos incentivar à fraternidade. Interessante um trecho que foi registrado por Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40, quando o mestre foi questionado a respeito do grande mandamento da lei. Vou ler rapidamente. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Este, o primeiro e grande mandamento. Deus.
E eis o segundo, semelhante a este, igual, equivalente, exatamente no mesmo peso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Quando não há um amor ao próximo perfeito, não há um amor a Deus perfeito. E é citado o amor a si mesmo. O amor a si mesmo é justamente o momento em que nós nos preparamos, nos valorizamos, nos aperfeiçoamos para conseguir realizar o amor ao próximo, que vai nos levar a Deus. E a oração é justamente um dos recursos, um dos mecanismos para nos ajudar a aproximar do próximo e de Deus, por equivalência. Então, Jesus usou largamente a oração e ensinou os discípulos a orar. É interessante isso, porque os discípulos não sabiam como realizar a oração da forma correta. Por quê? Porque os fariseus faziam aquela oração de repetição de palavras, de exibicionismo. Para quem não sabe, o fariseu era uma categoria dos judeus, que a palavra fariseu significa os separados. Eles se julgavam superiores, mais importantes, pessoas orgulhosas, pessoas de aparência, pessoas sem a essência verdadeira. Então Jesus teve de ensinar os discípulos como que era realmente a oração. Os discípulos usufruíram, e nós também, por consequência, de um molde, né, que ficou para a história dos povos cristãos, que é justamente a oração do Pai Nosso, que nós vamos chegar lá, que é exercida, por todo respeito, pelos dois planos, né, que nós habitamos, o plano material e o plano espiritual. Aí nós perguntamos, basta pedir para obter? Ou Deus já sabe o que nós necessitamos e atende sempre? Adianta pedir? Porque vem esse questionamento. Deus não é o todo sábio, o todo poderoso, não tem conhecimento de tudo? Realmente. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas se Jesus nos ensinou a pedir a Deus através da prece, é porque é preciso demonstrar humildade, em primeiro lugar, a fé e, certamente, o nosso esforço. Porque, na verdade, as nossas aflições, a maioria das nossas aflições, ou de um pensamento até mais profundo e mais genérico, praticamente todas as nossas aflições, nós somos os autores e os responsáveis por essas aflições. Se elas não tiveram origem nessa nossa encarnação, nessa vida, muitas vezes elas vão ter origem em encarnações pregressas, em vidas pregressas. Muitas vezes, naturalmente, ou algumas vezes, nós estamos passando por provações que não têm a ver com aquilo que nós cometemos no nosso passado, com crimes, com desvios da lei, com erros que cometemos. São provas, são provações, são testes que Deus coloca à nossa frente para poder avaliar o nosso mérito. Então, vem essas dificuldades e a oração é um mecanismo importante para que a gente consiga força para superá-los. Mas pensar assim, Deus já sabe o que eu preciso, então não há necessidade de orar, cruza os braços. Isso é uma certa negligência e uma ociosidade. Nós temos que saber fazer uso da oração, sim, porque muitas vezes nós não temos aquela autoestima para julgarmos que a nossa prece é suficiente. Nós precisamos pedir ajuda para outras pessoas para nos ajudar a orar. E isso é importante, que a gente pense assim também. O que nós não devemos fazer é, usando um termo aí um pouco mais vulgar da nossa época, né? Terceirizar a oração. Ou seja, eu peço para alguém fazê-lo por mim e eu mesmo não faço nada, não tomo nenhuma providência a respeito. Aí a coisa não fica de acordo, né? Adequada. O Livro dos Espíritos traz na questão 658 a seguinte pergunta de Kardec aos espíritos superiores: agrada a Deus a prece? E Kardec responde: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração,
pois para ele intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, prece por fórmulas, por palavras, simplesmente não vão ajudar, não vão resolver. É preciso haver o envolvimento do sentimento associado. Eu tenho para mim, assim, aquela imagem da pessoa que fala que está rezando o dia inteiro. É muito comum irmãos católicos afirmarem que estão rezando o terço, mas não estão fazendo alguns, né, não fazem com envolvimento do coração. Estão ali rezando, falando as palavras e amarrando sapatos, escovando o dente, comendo uma banana. São exemplos que nós demos apenas para mostrar o seguinte: e o envolvimento do pensamento com as palavras que estão sendo ditas? Então, quando é rezado o terço, mas com aquele sentimento de vibração, direcionando para pessoas necessitadas, para pessoas que estão carentes, excelente, excelente. Mas quando tem só o envolvimento das palavras, aí vai ficar realmente vazio. E vem uma outra pergunta que Kardec fez: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta que os espíritos deram para Kardec foi: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, a questão de pedir perdão a Deus, só com palavras, só com intenção: Deus é o Todo-Poderoso, Ele é super misericordioso, então Ele há de me perdoar. Vai perdoar. Mas sabe como? Esperando que nós tomemos a iniciativa de repararmos os nossos erros e mudarmos as nossas atitudes. Assim que vem o perdão de Deus. E não é à toa que Deus nos concede a reencarnação. É justamente porque, às vezes, numa época, numa encarnação, não dá tempo da gente reparar todas as faltas que nós tenhamos cometido, seja conscientemente ou inconscientemente. Então, nós temos que ter realmente outras oportunidades para fazê-lo, né? Então, a prece é eficaz? Ora, a prece pode ser feita do modo certo ou do modo errado. O modo errado é aquela prece para atender pelo imediatismo, como se fosse exigir de Deus um milagre, né? Que acontecesse um milagre, pedir caprichos, por futilidade. Vamos dar o exemplo mais bobo que a gente tem, né? Desculpa a palavra bobo, mas na verdade é isso mesmo. E muito comum na nossa sociedade. É a pessoa que está lá no campo de futebol rezando para o time ganhar, rezando para o time não tomar o gol, rezando para o time, como é que fala? Marcar o pênalti. Então, é uma infantilidade nós imaginarmos que isso vai ter qualquer tipo de eficiência, porque uma entidade superior jamais estaria preocupada com esses nossos caprichos pessoais. Isso é uma questão mais para um psicólogo explicar, né? Essa necessidade de, para vencer o nosso medo, a nossa frustração, nós apelarmos para Deus através de uma oração, né? Um pedido para Deus ajudar. Claro, às vezes a gente precisa tentar apelar para uma força superior, né? Deus, me ajuda a ganhar na loteria para eu ficar rico. Quem somos nós para saber as provações que a gente tem que passar na Terra, aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnarmos? Então, para esse tipo de coisa, realmente, se houver essa futilidade, esse capricho, a prece não terá eficiência. Mas quando há humildade, esforço próprio, o principal, sinceridade e fé, porque pedir da boca para fora: Deus, ajuda aquele que me ofendeu, mas o meu coração está cheio de revolta e querendo revidar quem me ofendeu. Então, nós temos que, na verdade, fazer uma coisa um pouco diferente.
em vez de orarmos por aquele que nos ofendeu, pedimos a Deus forças para superar o ódio, superar a revolta, superar o desejo de vingança, é aquele do amor a si mesmo, em primeiro lugar, para poder amarmos ao próximo corretamente. Olha o que diz Emmanuel no livro Coragem. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que solicites. Então, nós oramos e prestamos atenção, porque não vem a resposta de imediato e nem sempre vem a resposta do jeito como a gente gostaria que ela acontecesse. Aí nós perguntamos, como orar? Qual é a forma correta de orar? O que Jesus ensinou para os seus discípulos? Isso está no Sermão do Monte. Instruções maravilhosas. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15. Então, são instruções perfeitas de Jesus para nós, para todos nós. Ele disse assim, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e, fechada a porta, ora teu pai que está em oculto ou no secreto, como dizem algumas Bíblias, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. Quando orais, não useis de repetições inúteis como os gentios, que pensam que pelas muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. São instruções absolutamente claras, corretíssimas. Não é preciso assumir posições especiais, ficar em pé, fazê-lo publicamente, orar em determinados horários, em determinados locais. Não há necessidade disso, nada disso é necessário para a oração verdadeira. O contato com Deus, ele tem que ser genuíno. Não deve haver intromissão de outras criaturas, de outros pensamentos. Por isso que Jesus disse, né? Quando orardes, entra em teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está no secreto. Ora, o que significa o quarto? O quarto é o lugar da nossa intimidade. O quarto é um ambiente onde nós ficamos a sós. Normalmente, na casa é o nosso lugar de recolhimento. Então, é uma alegoria, é um simbolismo. Entrarmos num ambiente onde a gente se isole. E quando Jesus orienta trancada a porta, aí ele aumenta ainda mais a orientação, é para que nós tranquemos a porta dos nossos sentimentos, para que a gente não admita nenhuma intromissão, nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Ou seja, de fora para dentro seriam outras pessoas nos perturbando, vamos dizer assim, e de dentro para fora seria o nosso próprio pensamento, as nossas lembranças, as nossas preocupações perturbando o momento da nossa prece, não é? O que adianta a gente entrar num momento para fazer uma oração e lembrar de uma conta que tem que pagar, ou se começou um programa de televisão, ou qualquer outra coisa que nos distraia. Então é preciso o recolhimento e trancar a porta e orar ao Pai com legitimidade. Não é à toa que Jesus, logo no começo do seu ministério, né, público junto às pessoas, ele, antes de participar das bodas de Caná, que foi a sua primeira aparição pública, ele passou pelo episódio do deserto, que é o episódio do isolamento, onde vêm as tentações, e ele rechaça todas as tentações
pela oração e fica preparado para cumprir a sua tarefa, a sua missão junto aos homens. Então, o próprio Jesus, ele nos deu exemplos disso, né? Se retirando sozinho para orar. Lucas registrou isso no capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que estava Jesus orando em certo lugar, e quando acabou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. E aí vem provar que realmente os discípulos de Jesus não sabiam exatamente como realizar as suas preces. Então, por essa razão, Jesus deu as mais perfeitas instruções, que é o Pai Nosso, né, se retirando, e vamos então começar agora a análise da oração dominical, que é o tema da nossa palestra de hoje, né, que precisava realmente desse preâmbulo. Para os espíritas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, existem algumas afirmações de Kardec no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz o seguinte, que os espíritos recomendaram que, encabeçando a coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28, fosse colocada a oração dominical, a primeira, não apenas por ser prece, mas também por ser um símbolo. Seja porque procede do próprio Jesus, como nós veremos, né, Mateus capítulo 6, de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas as outras, conforme os pensamentos que lhe sejam conjugados. Então, a fórmula não interessa se for repetida várias vezes, 3, 7, 9 vezes, como se fossem números cabalísticos que vão criar algum efeito. O que importa é o sentimento e a compreensão do que diz o Pai Nosso, que é o que nós vamos analisar. Então, é um modelo perfeito de concisão, uma obra-prima de sublimidade na simplicidade, uma fórmula singela de nós alertarmos o nosso próprio espírito para o nosso dever, para com Deus, para com nós mesmos e para com o próximo. Então, qual é a estrutura do Pai Nosso? O Pai Nosso tem as seguintes partes. Primeiro, uma evocação. Depois, 3 pedidos feitos ao nosso espírito eterno, ou pelo nosso espírito eterno, a nossa individualidade, o nosso espírito que, criado, vai reencarnando, passando por várias experiências, e ela termina com 4 pedidos feitos pela nossa personalidade, a nossa personagem encarnada na Terra. Então, vamos a eles. Vamos começar. Primeiro, a evocação. Pai nosso que estais nos céus. Então, nós devemos dirigir a Deus dessa forma, reconhecendo essa paternidade. Então, é evocação, Pai. Olha que interessante. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 9, sabe o que ele falou? Ele escreveu, né? Mateus registrou palavras de Jesus dizendo assim: a ninguém chameis de pai na terra, a não ser vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. Jesus querendo reforçar que a paternidade verdadeira e legítima nossa é a de Deus. E é verdade, porque Deus é o Pai do nosso espírito imortal. Os nossos pais terrenos são pais passageiros. Nós já tivemos vários pais biológicos em cada uma das encarnações. Mas quando Jesus faz essa colocação, ele não está dizendo para a gente não respeitar o nosso pai terreno, porque honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está lá no mandamento mosaico. Jesus diz, não vim destruir a lei, que ele, como governador espiritual da terra, naturalmente vai também respeitar. Mas essa frase de Jesus é para que a gente se recorde da nossa verdadeira filiação divina, a filiação do Pai, a nossa verdadeira paternidade. O nosso Pai que está nos céus. Onde que são esses céus? A gente imagina uma atmosfera exterior, o universo. Mas o próprio Cristo, Jesus,
em Lucas, afirmou: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Então, nós nos aproximamos deste Deus através da nossa mudança de pensamento e de conduta para o bem, e assim nós vamos evoluindo, progredindo pela purificação do nosso espírito e vamos nos aproximando do reino de Deus, que é um momento, uma etapa superior adiante dessa que nós estamos vivendo, morando nesse mundo de provas e expiações que é o planeta Terra. Então, vamos agora adentrar as petições da nossa individualidade eterna, da nossa mônada espiritual. A primeira petição: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome é usado como expressão da essência divina do Pai, que nós acabamos de evocar. Vai revelar, então, o nosso voto para que todos nós nos santifiquemos como filhos do Pai. Santificado seja o teu nome. Na verdade, é um comprometimento nosso de que nós devemos nos santificar, de que nós nos devemos tornar cada vez mais sadios, moral e fisicamente, porque ao fazermos isso, é que nós realmente estaremos santificando o nome de Deus, e não apenas com nossas meras palavras. Então, a nossa parte transitória, essa nossa personalidade transitória nessa encarnação, ela precisa se tornar sadia e sábia. E nós não podemos deixar de ver, para que isso aconteça, em tudo e em todos, a manifestação de Deus. Se nós não enxergarmos o próximo como manifestação de Deus, embora uma manifestação tão imperfeita quanto a nossa, como é que a gente vai se santificar? Como é que a gente vai se elevar para Deus? Como é que nós vamos nos tornar mais sadios e mais sábios? Então, todos nós somos manifestação de Deus, mas, infelizmente, os nossos canais de expressão de Deus estão ainda muito deficientes e, assim, torna-se difícil que as pessoas reconheçam Deus em nós, mas com o nosso estudo e a nossa meditação, a nossa reflexão, e a nossa cultura, né, espiritual, nós devemos passar a enxergar a manifestação de Deus nas outras pessoas. Como diz o autor Carlos Pastorino, nós somos como lâmpadas potentíssimas, acesas, mas com uma camada de barro em torno dessa lâmpada que não deixa que os raios saiam. Então, o nosso caminho evolutivo é ir limpando esse barro das imperfeições para que os raios poderosos da luz, que é a centelha divina, que é o nosso íntimo, que é justamente a criação de Deus em nós, possa se expressar, possa se expandir. Segundo pedido da individualidade que somos nós, venha o teu reino. Então, é um desejo ardente que nós expressamos para o nosso Pai, para que o seu reinado se expresse em nosso mundo, que o nosso mundo esteja sob o reinado do Pai, que é Deus, e não sobre o reinado de Satanás, que é um simbolismo para a matéria, porque a matéria é o polo antagônico do espírito. O espírito é um ser espiritual, inteligência, fluídico, e ele está preso, constrangido à matéria, que é o polo oposto. Ele só vai conseguir se libertar dessa matéria à medida que evoluir no progresso moral. Assim, a cada encarnação vai ficando, se acontecer isso, cada vez mais fluídico, vai poder habitar mundos superiores mais fluídicos, e a gente vai poder fazer com que o reino de Deus, então, seja uma realidade para nós, o reinado do Pai. Portanto, esse reino que está dentro de nós, nós pedimos, venha o teu reino, que Deus nos ajude a nos unificarmos com esse reino. Como disse o Cristo Jesus, eu e o Pai somos um. Ou seja, o Cristo já estava puro e unificado com Deus. Aí vem a terceira petição,
o terceiro pedido da nossa individualidade, da nossa mônada, a centelha eterna que é o nosso espírito na sua formação primária. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Então, manifesta essa aspiração nossa de que a gente se conforme à vontade do Pai. Olha só. Então, nós nos comprometemos na oração do Pai Nosso a fazer valer a vontade do Pai. Para que seja feita a vontade do Pai, nós precisamos conhecer a vontade dele, que vai se expressar através da sua lei. Por isso é preciso o estudo, a vivência, a experimentação, o interesse pelo conhecimento. Qual é essa lei de Deus? Essa lei de amor, justiça e caridade. O que Deus espera de nós, de mim? O que eu devo fazer para me conformar à vontade dele? Para que eu, pela humildade, eu obedeça às suas ordens, em vez de pretender fazer prevalecer a minha vontade mesquinha, egoísta, caprichosa, ignorante, vaidosa, ambiciosa, que são as imperfeições da nossa personalidade humana. Então, fazer a vontade do Senhor é submeter-se às suas leis com obediência, com alegria. Jesus havia dito: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Faça-o com alegria, humildade e obediência, para que sigamos a vontade do Pai. Muito bem, então, essa luta perene entre os dois polos, o espiritual e o material, que nós precisamos fazer prevalecer o polo espiritual. Ora, aí começa, então, já caminhando no Pai Nosso, fizemos a evocação, os 3 pedidos da nossa individualidade eterna, e vamos agora partir para os 4 pedidos da nossa personalidade encarnada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Realmente nós precisamos que Deus nos ajude a encontrar, como nosso Pai, meios para que a gente encontre o pão, o alimento material para a subsistência do nosso organismo físico, que é indispensável isso para que a gente possa sobreviver durante essa nossa missão na Terra como espíritos encarnados. Mas o principal é que Deus nos dê o pão espiritual, ou pão sobresubstancial, para o desenvolvimento do nosso espírito. O pão material, ele é conhecido de todos nós, porque ele adentra, né? O alimento que adentra pela boca, o nosso corpo separa ali aquilo que vai se transformar em benefício para ele, e o resto é ejetado. E o alimento espiritual? Ele adentra o nosso espírito, principalmente quando estamos encarnados, pelos olhos e pelos ouvidos. É o que nós vemos e o que a gente ouve. Em geral, é isso. Então, aproveitemos o alimento para podermos entender quando ele é um alimento proveitoso. Aí nós já precisamos, no conhecimento da lei de Deus, termos o discernimento entre o bem e o mal. Porque quando a gente não sabe discernir o que é o bem e o que é o mal, a coisa fica muito difícil para a gente saber selecionar o alimento. É aquela questão do joio e do trigo, que Jesus falou que joio e trigo crescem juntos. Só na hora da ceifa, da colheita, é que vai ser separado. É quando nós adentrarmos no retorno à pátria espiritual, nós vamos ser avaliados pelo bem e pelo mal que nós houvermos praticado. Na verdade, serão as únicas bagagens que nós vamos levar para o lado de lá, o bem e o mal que realizarmos. Então, para que a gente possa perceber a importância desse alimento espiritual, nós precisamos realmente ter esse discernimento e fazermos conscientemente uma seleção do alimento bom para nós, aquele que vai estimular o nosso espírito à prática do bem, do amor, da caridade, do trabalho, né? Da honestidade. E Jesus dizia assim: se vós permanecerdes na minha palavra, e verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, compreender a lei de Deus, buscar o ensinamento crístico, ter o entendimento dessa verdade, vai nos libertar da maioria dos problemas que nós vivemos na Terra, ainda encarnados, porque as nossas decisões, no uso do nosso livre-arbítrio, vão ser sempre para o bem, né? E aí nós vamos evitar doenças, problemas de relacionamento, etc, etc, etc. Não tem como passar uma encarnação num planeta como o nosso, sem nós ficarmos sujeitos a enfermidades e a obstáculos e dificuldades, porque nós estamos em crescimento espiritual e porque o nosso passado, muitas vezes, traz para nós a gente ter que passar por essas reparações. Mas para isso que nós estamos pedindo forças a Deus, que essas conquistas do Espírito brotem de nós para que a gente possa seguir adiante. Aí vem um pedido que a gente gosta muito, né? O segundo pedido, perdoa as nossas, segundo para a personalidade encarnada, perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Ora, quando nós caminhamos para o Sermão do Monte, quando Jesus explica a oração do Pai Nosso, né? Ele fala o modo de orar e fala a oração, ele termina a oração do Pai Nosso falando assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Jesus dá um reforço muito grande sobre a importância do perdão. Aí nós pensamos assim, é fácil pedir para Deus o perdão, tendo nós nos comprometido com erros diante da lei, e aí nós pedimos a Deus que Ele perdoe as nossas faltas e pronto? Ou será que isso é um mecanismo de conscientização, essa frase, nesse pedido, essa petição, de que eu preciso me comprometer a aprender a perdoar para que eu seja perdoado, valorizar o perdão das ofensas que os outros cometem contra mim, não é? Então, na verdade, o que nós estamos pedindo de fato é que Deus nos ajude a que a gente não se comprometa com débitos kármicos, ou seja, com ofensas que possamos cometer com outras pessoas e ficarmos vinculados a elas, porque enquanto a gente não reparar, nós não caminharemos na evolução. Então, precisamos realmente pedir essas forças a Deus, mas de nossa parte nós temos de reconciliar e caminhar na direção do amor e do entrelaçamento com as pessoas. Não nos induzas em tentação, ou seja, pedimos forças para Deus para que nos ajude com as nossas experimentações, porque a tentação é justamente a prova. Jesus falou assim, registrado em Lucas, no capítulo 22, versículo 28, falando aos discípulos na Santa Ceia, ele fala assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, a tentação é a prova. Nós pedimos para Deus nos fortalecer durante as nossas provas. E aí vem o final: livra-nos do mal. Ora, realmente, vamos pedir a Deus que nos ajude a termos forças quando vier um mal sobre nós, quando nós estivermos diante de situações com pessoas más que querem nos ofender, que querem nos prejudicar, que Deus nos dê força. Mas pensando filosoficamente de uma forma mais grandiosa, mais profunda, o mal para o espírito é a matéria. Então, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude a termos forças para que, ao longo dos ciclos reencarnatórios, ao longo das nossas experiências espirituais, nós consigamos cada vez mais nos desprender das nossas necessidades materiais para que tenhamos direito de habitar os mundos mais etéreos, mundos mais fluídicos, mundos mais divinos. Então, meus irmãos, assim
nós vamos fechar a análise da oração do Pai Nosso. É uma análise que nós fizemos naturalmente assim, um pouco corrida, né? Por causa do nosso horário, que já são 7:45, nós combinamos aqui com o nosso anfitrião, que é o Daniel, que a gente encerraria a nossa palestra nesse momento. Ela fica também aí como um estímulo para a reflexão de todos nós, dos irmãos, né, que estão nos ouvindo, a buscar, através da leitura, através da compreensão do valor da oração, a melhor maneira de utilizá-la. Então, nós vamos encerrar a nossa participação com uma oração de encerramento, porque o planejamento é realmente encerrar às 19h50. Então, nós vamos, mais uma vez, direcionar a nossa prece para os nossos pais, mas também para os nossos lares, para que Deus nos ajude, né, com paciência, com confiança, para que a gente não se desespere nesse momento de pandemia, que pode faltar o recurso material, pode faltar o recurso da amizade, pode surgir a indiferença, a incompreensão, essa sensação de menos-valia, de falta de oportunidade, da gente poder se expressar da forma como a gente queria. Mas nada disso aconteceu por acaso. Isso tudo faz parte de um planejamento divino para que o nosso espírito se fortaleça e a gente saia grandioso dessa situação, se nós soubermos usufruir dela. Então, vamos todos nós cerrar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, vamos agradecer ao nosso querido Mestre, ele ter nos dado oportunidade de nos expressarmos e de compartilharmos o nosso estudo com os irmãos encarnados e desencarnados. Vamos pedir a ele pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos nossos adversários, pelos nossos idosos, pelos nossos filhos, pelos nossos desencarnados queridos, por todos aqueles com os quais nós convivemos, que Jesus nos ajude a encontrar sempre sabedoria no relacionamento, no trabalho, na nossa expressão aqui na Terra, para que a gente possa fazer valer o período que nós estivemos aqui nos expressando, graças à oportunidade que Deus nos concedeu. Muito obrigado a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe.